A paz do Senhor. Sou Claudio Ivan Nicolau. Nós estamos aqui com uma próxima videoaula de número 9 para trazer uma instrução ao teu coração da Palavra de Deus. Nós estamos aqui numa sequência de videoaulas, concluindo até a 10ª videoaula, em temas específicos para que você possa ter no seu coração, no seu cotidiano, no seu entendimento a Palavra de Deus e ser bem sucedido. Nesta videoaula que segue, nós queremos falar sobre a cruz, o significado da cruz, o porquê, muitas das vezes nós ouvimos falar da cruz do Calvário, qual o sentido da palavra cruz do Calvário para as nossas vidas e qual as abordagens, qual a finalidade em que Deus utiliza esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Primeiro, para você entender, é preciso compreender a história. Os romanos, o Império Romano, tinha como característica, tinha como punição para aquelas pessoas que cometiam os seus crimes mais graves ou mais hediondos, mais abomináveis. Então o Império Romano utilizava de matar as pessoas, assassinar as pessoas na cruz. Então era tido como maldito toda pessoa que morria na cruz do Calvário ou na cruz, correto? Então nós queremos nessa videoaula falar para você algumas abordagens no sentido que quando Jesus é tido como maldito, no sentido como Jesus diz a palavra de Deus, que ele é substitutivo. Aquela cruz que naquele momento era preparada para um ladrão, para um salteador, para uma pessoa que cometia crimes horríveis. E esta pessoa, ele era Barrabás. Mas vem os judeus, vem ali diante de Pôncio Pilatos, diante de Herodes, querendo a crucificação de Jesus. Considerando que Jesus era uma pessoa anátema, maldita, porque ele se dizia o próprio Filho de Deus. Há alguns interesses dos judeus, dos fariseus e dos saduceus, para que Jesus fosse morto. Porque Jesus estava chamando a atenção do povo, chamando a atenção da população, chamando a atenção da região aos milagres, maravilhas e prodígios, e da forma sábia, da forma entendida a qual ele transmitia os ensinamentos da palavra de Deus. Então havia um ciúmes e um desejo dos líderes farisaicos judaicos a morte de Cristo. Pois bem, quando então Pilatos ele lava as suas mãos, entrega Jesus para ser crucificado, para ser açoitado, para sofrer todas aquelas atrocidades no seu corpo físico, carregar a cruz a um determinado trecho, determinada distância e ainda ser pregado na cruz, no Calvário. Qual é o sentido da cruz do Calvário para mim e para a tua vida? Primeiro, a Bíblia Sagrada vai nos dizer no Antigo Testamento que Deus, Pai, exigia do homem, após o pecado original, que se ofertasse um sacrifício a Deus, para que o pecado no Antigo Testamento fosse perdoado, de forma a ser Deus aceitar o perdão das pessoas. Então vem Deus perdoando o pecado no Antigo Testamento, mas há uma cronologia e uma tipificação de Cristo no tabernáculo de Moisés, no tabernáculo de Davi, apontando para um sacrifício perfeito. Portanto que Deus ocultava o pecado no Antigo Testamento, aguardando o sacrifício que seria pleno. Então vem Jesus na cruz do Calvário. Quando nós vemos o primeiro ponto dentro desta videoaula, nós queremos chamar a tua atenção para uma das bases da cruz, que se chama regeneração. O que significa ser uma pessoa regenerada? Significa que você foi enxertado novamente na presença do Deus vivo. Significa que você e eu nascemos da água e do Espírito. Quando a Bíblia diz água, ela está falando da lavagem da nossa vida espiritual na presença de Deus, pelo poder da poderosa palavra do Deus Todo-Poderoso. Quando nós temos a palavra de Deus como rumo, bússola para as nossas vidas, quando nós temos a nossa consciência e entendemos que pecar significa roubar, desejar o mal ao próximo, significa ser invejoso, pecar significa muitas vezes adulterar, significa muitas das vezes possuir o ter acima dos valores morais que a Bíblia Sagrada nos orienta. E você e eu sabemos que hoje no Brasil valores morais não estão sendo mais
infelizmente, motivo das pessoas se alegrarem. Os valores morais estão indo ladeira abaixo. Mas Jesus então vem na cruz do Calvário, e quando ele ali se entrega na cruz, nós, quando cremos neste sacrifício perfeito da cruz, do sacrifício de morte de Jesus na cruz, nós somos regenerados. Então há um processo da parte de Deus em nossas vidas, sobre o qual nós passamos a ser lavados pelo sangue de Jesus. Então nós fomos enxertados. A Bíblia vai nos dizer que outrora nós somos criatura de Deus, feitos pela mão do Senhor. Mas quando aceitamos a fé em Jesus Cristo e tememos a Deus mediante a sua palavra e executamos no nosso dia a dia, nós então somos uma pessoa considerada filho do Deus vivo. Então, queridos, nós vamos ver que a regeneração é um novo nascimento. Quando falo água, eu estou trazendo uma reflexão acerca de uma limpeza pelo norte e bússola da palavra. Quando eu digo Espírito, eu estou fazendo menção à terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Aquele que a partir do momento em que eu aceito a fé em Jesus, confio neste sacrifício na cruz, o Espírito Santo passa a ser o meu ajudador, aquele que vai trazer no meu coração a confirmação da palavra, e a partir daí me dará força, me dará graça, me dará energia, me dará ânimo, me dará vigor, me dará disposição para me manter nesse direcionamento. Isto diz a palavra, que eu sou uma pessoa regenerada. Aqui acontece um novo nascimento. Ponto. Segundo passo da cruz do Calvário, segundo entendimento que a Bíblia Sagrada nos mostra como significa a palavra justificação. Justificação nada mais é que Deus, antes do homem, a Bíblia diz que antes que o homem venha aceitar a fé em Jesus, ele é tido por Deus numa visão de pecador, numa visão de ira por conta da justiça de Deus, e numa visão em que no futuro próximo Deus julgará o homem. Então o homem está na posição de réu, porque ele está errando, está pecando. Mas em Jesus, Deus então, olhando para esta pessoa que está crendo em Jesus, Deus muda no cenário, muda o registro no cartório celestial, de condenado ao inferno, à perdição eterna, para justificado na presença dele. Ou seja, toda a dívida do pecado ela foi paga, e satisfeito foi então a ira de Deus. E a partir daí, a pessoa passa a ser um justo na presença de Deus. Próximo ponto, santificação. A Bíblia Sagrada me diz que a partir do momento que eu aceito Jesus pela fé, Deus me dá a condição de ser uma pessoa santa. E partindo para a conclusão desta videoaula, o sentido desta pessoa santa é o seguinte: Deus nos arranca, nos subtrai do mundo das trevas, nos subtrai do mundo dos pecados e nos traz com força e poder para o reino da sua maravilhosa luz. Isto diz a Bíblia Sagrada, que a partir do passo que eu me identifico como evangélico, como cristão, como temente a Deus, com base na sua palavra, nas orientações da Bíblia Sagrada, nos ensinamentos de Jesus, eu sou uma pessoa santificada por Deus. E finalizando esta videoaula, último caráter, última exposição aqui da Bíblia Sagrada sobre a cruz, ela nos mostra um caráter expiatório. Qual é o caráter expiatório? Para que Deus se sentisse confortável, para que Deus se sentisse justificando o homem pela cruz, haveria necessidade de um sacrifício. Então, quando eu digo expiatório, é que houve a expiação de um ser, de um homem, na cruz do Calvário. Todo o seu sangue foi derramado na cruz, a sua carne foi dilacerada pelos chicotes, uma coroa de espinho colocada na sua cabeça. Então, quando Jesus diz assim: eu estou com sede, me dá água. Então, ali, um soldado leva uma esponja encharcada com vinagre na boca de Jesus. Então Jesus
quando sente aquele cheiro, ele diz: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Aqui entra o caráter expiatório. Jesus foi até o final. E quando Jesus entrega o seu espírito nas mãos de Deus, naquele momento o caráter expiatório, o sacrifício foi consumado. Então, nessas 4 bases eu chamo a tua atenção. Olhe para a cruz do Calvário. Foque a tua fé no Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário por amor à minha e à tua vida. E aonde você estiver, não precisa carregar um crucifixo na sua vida, não precisa carregar um emblema de cruz na sua vida, mas tenha o entendimento dessas 4 bases na tua vida, o significado da exigência de Deus, para que o homem possa entrar no céu pela cruz do Calvário, em nome de Jesus. A partir daí, amados, eu quero te agradecer. Nós vamos, nas próximas videoaulas, trazer aqui temas que vão trazer muita importância, muito conteúdo e muito aprendizado para você. Por exemplo, livro do Apocalipse, por exemplo, o que significa arrebatamento, por exemplo, outros temas, libertação, cura divina, o que a palavra nos diz. Vai lá, dá uma olhada no nosso canal no YouTube, curte lá a nossa página, também no Facebook, e você poderá ser muito mais abençoado por Deus, porque você está colocando a sua fé em ação. Sempre lembrando que nós não estamos aqui trazendo a exaustão todos os temas bíblicos, mas um caráter panorâmico, um caráter simples e objetivo para a tua vida. Te agradeço e que Deus possa te abençoar a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém.